do apóstolo João, no capítulo 1. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. Amém? Que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que também contemplado, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos sobre a palavra da vida. Porque a vida já foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está verdadeiramente esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, tanto para a tua vida como para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito mais para mim verdadeiramente, que tenho que permanecer, do que para você verdadeiramente, que só tem que aceitar para poder continuar permanecendo. Então esta palavra verdadeiramente, ela não somente é pregada para que você venha aceitar a Jesus Cristo, mas é pregada também para que eu venha continuar permanecendo na presença dele. Porque a palavra verdadeiramente ela está dizendo, se eu verdadeiramente dizer que não tenho pecado, eu estou fazendo desta palavra mentirosa. Porque, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, ele veio verdadeiramente para poder livrar a humanidade da condenação eterna. Porque Deus, ele olhou para a terra e ele não viu verdadeiramente nenhum inocente para que pudesse verdadeiramente condenar o inocente em favor verdadeiramente do pecador. Porque como bem verdadeiramente nós sabemos, quando Deus ele dá a lei verdadeiramente para o povo, ele fala para Moisés construir um tabernáculo
O que é um tabernáculo verdadeiramente? É um algo, louvado seja o nome do Senhor, aonde a glória de Deus, ela verdadeiramente não somente se manifestaria, mas Deus verdadeiramente estaria no centro verdadeiramente do povo. E ali verdadeiramente foi criado, foi feito aquele tabernáculo. Moisés recebeu ordem de Deus: façais verdadeiramente tudo conforme eu te mostrei no monte. E ali Moisés verdadeiramente fez aquele tabernáculo, simplesmente, meu irmão, porque Deus verdadeiramente não queria que o povo se dizimasse verdadeiramente no pecado. Porque se verdadeiramente aquela pessoa pecasse, Deus tinha que matar aquela pessoa, por causa do pecado que ela cometeu. Mas agora Deus verdadeiramente, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele vai agora verdadeiramente transferir o pecado do homem, vai transferir agora do condenado o pecado para o sangue do animal, verdadeiramente que é puro e inocente. Porque o homem verdadeiramente, quando ele cometesse um pecado, diz a palavra, que conforme verdadeiramente o seu pecado, a sua posse, ele tomaria verdadeiramente um cabrito, uma ovelha, uma pombinha, uma rolinha, o que seja, e ele levaria até o sacerdote, e ali verdadeiramente ele confessaria o seu pecado ao sacerdote, colocando a sua mão sobre a cabeça daquele animal, para que verdadeiramente aos olhos de Deus, aquele pecado, verdadeiramente a qual Deus criou ali, louvado seja o nome do Senhor, para que o homem entendesse que agora ele verdadeiramente não morreria, mas verdadeiramente o animal morreria em seu lugar, para que trouxesse ao coração do homem uma certa sensibilidade, porque o pecado verdadeiramente, ele faz com que alguém verdadeiramente venha sofrer. E nós vemos verdadeiramente, meu irmão, de toda a desgraça que os homens cometem sobre a face desta terra, não é somente ele que sofre. Olha verdadeiramente as prisões, olha quantos foram mortos, sejam eles da justiça e sejam eles verdadeiramente fora da lei. Olha quantas mães verdadeiramente não sofreram. Então não é somente a pessoa que sofre, ou seja, então quando a pessoa transgride verdadeiramente os mandamentos, aquilo que está escrito, não somente ela padece, mas faz com que o outro também venha padecer. E nós vemos, meu irmão, que muitos verdadeiramente, como tem falado, estão atrás das grades, pagando verdadeiramente pelo delito que cometeu, seja pelo furto, seja pelo homicídio, seja lá qual foi coisa que eles cometeram. Mas não é só eles que estão sofrendo, a família toda está sofrendo por causa daquele ato que aquela pessoa cometeu. Então verdadeiramente se criou, louvado seja o nome do Senhor, uma prisão para quê? Para que o homem venha refletir, e quando ele sair dali, ele não venha cometer mais esse pecado, esse delito. E Deus, ele estava querendo mostrar isso para o homem, que o animal agora seria morto no lugar dele. Mas diz a palavra que o homem verdadeiramente, a cada tempo que se passava, o coração do homem se endurecia cada vez mais. O homem não estava entendendo o propósito de Deus. O homem verdadeiramente achava que Deus verdadeiramente estava querendo só dar casa, comida, ovelha, fazenda, grãos. Não, meu irmão. O Deus verdadeiramente estava trabalhando na vida do homem, para que o homem verdadeiramente se encontrasse
digno e reto na presença dele, para poder morar no céu de glória. Porque esse é o trabalhar de Deus. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Deus, ele quer trabalhar na vida do ser humano de uma forma até que verdadeiramente a nossa carne ela não vai gostar, mas é uma preparação, meu irmão, para nós verdadeiramente estar junto com Deus. E muitos verdadeiramente não entendem, como eles também não entenderam. Mas Deus verdadeiramente, o que Ele requer do ser humano? A sinceridade. Ele quer o que do ser humano? A fidelidade. Porque quando Deus criou aquilo ali, deu ordem para eles, que todos os animais que verdadeiramente que eles viessem, que eles trouxessem até o tabernáculo, tinha que ser um animal puro, sem mancha, sem mácula, um animal sem enfermidade nenhum, sem defeito nenhum, para que verdadeiramente os pecados deles pudessem verdadeiramente, porque tudo era ordenança de Deus, para que o pecado dele fosse transferido para o animal, e o animal sacrificado verdadeiramente, para que aquela pessoa, ela saísse verdadeiramente dali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, livre daquela condenação, que poderia vir sobre a vida dele, mas verdadeiramente a condenação caiu sobre aquele animal. E os anos, meu irmão, foi se passando, e os homens agora não se importou mais com os mandamentos de Deus, com o estatuto de Deus, porque Deus falou, tem que trazer aquilo que é puro, aquilo que verdadeiramente é limpo, aquilo que verdadeiramente não está doente, não está com mácula. Mas aí verdadeiramente eles começaram a trazer o animal coxo, um animal doente, um animal com o olho furado. Por quê? Porque verdadeiramente eles estavam cometendo o pecado, e já estavam verdadeiramente acostumados com aquilo, e dizendo, para que nós vamos dar o melhor animal, se daqui a pouco nós vamos pecar de novo? Ou seja, o ser humano, ele está com a mente verdadeiramente avançada no pecado. Ele comete um pecado aqui, já verdadeiramente premeditando em cometer outro maior ainda amanhã. Assim verdadeiramente está aquele povo, e assim também está a nação de hoje em dia. Mas Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, agora, ele vem ao mundo em figura daqueles animais. Mas agora o animal verdadeiramente era uma figura, como se pudesse tirar verdadeiramente o pecado do homem, para que o homem fosse justificado. Mas agora não, meu irmão, agora verdadeiramente o homem não era, mas agora ele é. Porque o sangue de Jesus Cristo agora, que ele trouxe justificação, ele trouxe verdadeiramente redenção para toda a humanidade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo serão salvos. Mas todos aqueles que não creem em Jesus Cristo já estão condenados. Então eu quero te dizer uma coisa, quem está falando isso é a Bíblia Sagrada. Todo mundo verdadeiramente tem uma base, uma regra de vida, e esta aqui é a palavra. Pode até o homem verdadeiramente não querer aceitar essa regra de vida, é direito de cada um não querer aceitar esse direito de regras. Mas sabe por quê, meu irmão? Querendo o homem ou não, vai ser por esta palavra que toda a humanidade será julgada. Não será por nenhum outro livro. Não importa se verdadeiramente os escritores ou os astrólogos, não importa quem é que seja, que não acredite. Mas quando chegar o dia
será esta palavra verdadeiramente, que dará verdadeiramente tanto a entrada na mansão celestial, quanto verdadeiramente o lançar das almas no inferno e depois no lago de fogo. Mas é por isso que Jesus veio, para poder impedir tudo aquilo que está escrito nesta palavra. Não impedir verdadeiramente, mas trazer a consciência do homem, para que o homem verdadeiramente não venha para esse lugar premeditadamente. Por quê? Porque já está escrito. Se o ser humano está sendo condenado, ele está sendo condenado já sabendo, porque está escrito na palavra. Deus, ele não escondeu nada de ninguém, nem dos grandes, nem dos pequenos. Não importa verdadeiramente se você diga: ah, pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma casa própria. Ah, não, meu irmão, esta palavra é para todos verdadeiramente. Desde aquele que verdadeiramente desprovido de casa, até aquele que verdadeiramente tem palácios e mansões verdadeiramente em ilhas particulares. Essa palavra é para todos, porque diante dos olhos de Deus não existe ninguém diferente. Todos verdadeiramente são a mesma coisa. Tanto verdadeiramente aquele que está com uma roupa surrada, rasgada, como aquele que está verdadeiramente com o mais belo terno feito, mais caro sobre a face desta terra. Quando Deus olha, vê todos verdadeiramente a mesma coisa. Mas a única coisa que poderá fazer a diferença, meu irmão, é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Porque, como eu tenho dito, muitos verdadeiramente têm procurado algo nessa terra para poder acreditar, algo palpável para que ele possa ver, para que ele possa falar, mas não ser respondido. Mas o homem quer a si mesmo alguma coisa que ele possa pegar, que ele possa ver. E Deus deu esse livre-arbítrio para o homem. Mas aí eu te pergunto, será que isso que você pega e você olha e você começa a falar, ele não te ouve, ele não fala contigo? Aí eu te pergunto, será que isso verdadeiramente em que você acredita, será que isso vai poder te dar a salvação? Será que verdadeiramente isso poderá verdadeiramente convencer Deus a deixar você entrar no reino celestial? Porque tanto Pedro, como João, como o apóstolo Paulo, como verdadeiramente Jerônimo, como outros verdadeiramente apóstolos e profetas, todos eles verdadeiramente nasceram de um homem e de uma mulher. Ou seja, então, desta relação verdadeiramente, como vai dizer o salmista Davi, Davi, o homem segundo o coração de Deus, em pecado me concebeu a minha mãe. Então o que eu vejo verdadeiramente nesta palavra? Que todos aqueles que foram gerados entre um homem e uma mulher, ou seja, já nascem nesse mundo carregando o fardo do pecado. Então ninguém verdadeiramente, por mais religioso que fosse, que seja, por mais obras boas que fizeram sobre a face desta terra, não poderá livrar o homem da ira de Deus. Não poderá livrar o homem da condenação eterna. O único que verdadeiramente veio do alto, veio do céu, como diz a Bíblia Sagrada, ele se despiu da sua glória, ele desceu verdadeiramente ao ventre de uma mulher piedosa chamada Maria, e ali verdadeiramente ela concebeu do Espírito Santo. É aí que verdadeiramente está o segredo da salvação, que Jesus verdadeiramente não foi concebido pelo homem por uma mulher, mas sim
pelo próprio Espírito Santo, ou seja, no sangue dele não existe pecado, mas no meu sangue tem pecado, no teu sangue tem pecado, mas porque agora, meu irmão, no sangue de Jesus Cristo que não há pecado, é somente ele que pode te dar a salvação eterna. E agora nós voltamos novamente para o tabernáculo, e você vê que o homem, quando pecava, ele tinha que levar um animal puro, um animal limpo, verdadeiramente sem defeito nenhum, representando quem? Verdadeiramente um sangue puro, sem pecado. Era a única coisa que poderia livrar o homem daquela morte. E agora quem entra verdadeiramente nessa história é Jesus Cristo. Como verdadeiramente Isaías vai escrever, que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e diante dos seus tosqueadores, ele não abriu verdadeiramente a sua boca. E agora, verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele agora, representando aquele cordeiro, agora como se toda a humanidade, como se toda a humanidade agora pegasse as mãos unidas, todos nós que pecamos, desde um lado, desde o Oriente ao Ocidente, de norte a sul, de leste a oeste, aonde existe vida humana, todos agora pegasse verdadeiramente as mãos, se unisse e chegasse agora diante do próprio Deus, que é o sumo sacerdote de todos, e colocássemos a mão sobre Jesus Cristo e confessássemos os nossos pecados, e o nosso pecado e o pecado da humanidade passasse para ele, e ele agora verdadeiramente começa a carregar o meu pecado e o pecado da humanidade. E o negócio era tão pesado, meu irmão, que Jesus Cristo falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, a vontade do Pai era que eu e você verdadeiramente viéssemos a ser absolvidos do nosso pecado, e que o Filho dele, o Filho do seio dele, o Filho querido, o unigênito, o único Filho, debaste cobanassi erga, alabacanda, subcobadacanda arábia, ele agora sacrificasse, para que a ira dele não destruísse o mundo, como destruiu verdadeiramente na época de Noé, aonde os homens se inflamaram uns com os outros, cometendo torpeza, e quando verdadeiramente ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, que já estava cheirando mal diante das narinas dele, e ele não queria mais destruir mais, porque ele já tinha dito verdadeiramente que ele não destruiria mais este mundo com água. E agora verdadeiramente é o Filho, ele faz com que a ira dele cai sobre o Filho, ou seja, o próprio Deus verdadeiramente usa, ou seja, da própria humanidade, do mal do homem, para poder sacrificar o Filho, para que o homem, até mesmo aquele que estava o sacrificando, viesse a ser salvo. Tanto é que verdadeiramente aquele centurião falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Não adianta, meu irmão, o teu joelho tem que se dobrar agora, é agora que você tem que se converter, porque está chegando o dia, querendo o homem ou não, todos os joelhos se dobrarão e confessarão que ele é o Senhor Jesus Cristo, e ele morreu para isso, para que o meu joelho e o seu joelho se dobrasse agora, e nós confessássemos nosso pecado e passássemos da condenação para a salvação eterna. Ei, meu irmão, não perca esta oportunidade, não deixe essa oportunidade passar na tua vida, não seja guiado
pelos ventos de doutrina deste mundo. Não seja guiado pelas falácias dos homens. Não seja guiado pelas histórias. Isso verdadeiramente, uma história contada parece até bonita, mas não te dá o direito de salvação eterna. O único direito de salvação é esse aqui, ó. É o testemunho que Deus deu. Um testemunho verdadeiramente triste para Deus, mas alegre para mim e para você. Então hoje eu te convido a aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você só tem que adorar um só. Só existe um Salvador. Pode existir muitos deuses. Nisso eu até concordo com você. Mas só existe um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Amém?